Ronald Macuco, que é consultor comercial da Pátria Agronegócios. Na nossa Quinta com a Pátria não temos Matheus, mas temos Ronald Macuco hoje com a gente aqui no Bom Dia Agronegócio, com o seu belo chapéu representando o Getúlio da Pátria. Muito bem-vindo, meu caro. Bom dia, vamos lá, Letícia. Mercado bem, eu poderia dizer que há umas lacunas e preços melhorando para o boi. E quando eu olho para o atual momento, Letícia, o que nos preocupa só é um diferencial de base ainda muito longo para o interior do Brasil, pensando no boi. Quando eu olho para o preço de reposição, isso mantém muito firme na região central do Brasil, sul do Brasil, norte ainda continua muito defasado os preços, tendo reajuste aí no decorrer do mês de maio, entrou no junho um pouco pesado, mas acreditamos em melhoras para a reposição. Quando eu olho para o preço do milho, Letícia, esse é o único fator para quem está aqui, que eu acredito que a maioria dos que nos assiste hoje é sojicultor, milhocultor, está colhendo milho, o preço está muito ruim e estimula o confinamento, Letícia. Então, assim, preços melhorando na B3 em São Paulo, mas no interior ainda muito lento, e o preço do milho muito interessante, pensando no boi do segundo semestre. Então, a gente pode ter um incentivo ao confinamento nessa reta final de ano, e aí traz uma atenção para um boi futuro fazer alguma trava ou não. Ronald, eram essas informações que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, dessa questão do confinamento. Você comentou do milho, né, que vai impulsionar, que vai mexer com essa questão dos custos de produção, mas e quando a gente olha para o dólar, por exemplo, como que a gente consegue ligar esse estirão do dólar pensando tanto nos custos de produção, né, na operação aqui no mercado interno, quanto também nas exportações, o quanto que isso vai motivar ou desmotivar frigoríficos e também confinadores? Letícia, o dólar ele interfere tanto no preço do milho, como também no preço do arroba. Quando a gente olha a nossa arroba hoje, Letícia, é uma das arrobas mais baratas do mundo. A gente está com a arroba paga ao produtor rural, Letícia, pegando um indicador CPE e uma arroba próximo a US$ 40 por arroba. Quando eu olho em outros países, a arroba chega a 60, 80, Estados Unidos até US$ 90 a arroba. Então, sim, o Brasil tem uma arroba muito barata e volume para exportação. E a exportação de carne já mostra isso. A gente está exportando recorde após recorde, comparado em volume, não em preço pago. Então, o pecuarista está recebendo menos, o preço pago, infelizmente, fica nas cadeias subsequentes aí, que está tendo margem um pouco melhor na exportação, mas preço pago ao pecuarista, infelizmente, nesse momento não é tão interessante. Teve leve melhora em Praça Paulista. O que nos traz uma atenção é esse dólar mais aquecido o dólar subiu dos 5,20 para os 5,50 e o boi não subiu na mesma velocidade. Será que o boi vai ter essa alta nos próximos dias? É isso que a gente está olhando. E os contratos futuros, Letícia, na Bolsa, já mostra isso, tá, Letícia? Hoje é um boi de 225 em Praças Paulista. Quando você olha para novembro, dezembro ontem flertou os 250. Então é R$ 25 por arroba a mais. Já dá para o pecuarista, confinador, pensar pelo menos em fazer um preço mínimo. Se subir mais, ele está ganhando. Se cair, ele já garante um preço R$ 25 acima do atual patamar de hoje. E, Ronald, como que a gente deve observar as questões do clima nesse momento? Porque a gente está vendo aqui, vai ter nesse segundo semestre um efeito do Laninha, centro-oeste e sudeste bastante afetados por esse tempo mais seco. Como que também o pecuarista olha para esse cenário nesse momento? Letícia, o clima foi algo muito peculiar esse ano dentro da pecuária, porque o clima fez com que pecuarista segurasse um boi um pouco mais dentro do maio, no final do abril, entrando no junho, fazendo com que as escalas de abate fossem uma das maiores nas primeiras 2 semanas do mês de junho, foi uma das maiores da história já acompanhada. Quando eu olho, o clima também interferiu diretamente no custo de produção, que aí é o milho. Só que a área de milho ela perdeu muito nesse ano 24. Só que o preço pago ao milhocultor caiu muito também, porque a exportação no atual momento ela é uma exportação muito ruim. Quando você olha os line-up de destinado
a milho destinado ao mercado internacional, o nosso milho hoje ele é caro para quem compra, barato para quem vende. Então, quando você olha no interior da Rondônia, interior do Mato Grosso, Goiás ainda, até Paraná. Paraná, o milho de 48, agora para o Safrinha. Goiás, 45. Mato Grosso, depende da região, quem está aqui nos ouvindo, 35, 38. Região da 163, onde tem algumas indústrias de etanol, é o milho de 40. Mas a correlação hoje de saca de milho para a produção de arroba está muito interessante. Se eu vendo esse milho a 34, 35 no Mato Grosso, ele é um milho que não estimula uma rentabilidade na atividade nesse atual momento. Mas se eu transformo esse milho em uma arroba produzida, eu consigo produzir uma arroba de 110, 120 e consigo vender ela no mercado a 180, 185. Então eu vejo que a intenção do confinamento para o segundo semestre, o próprio IMEA já trouxe isso, deve aumentar. Aumentar pelo quê? Porque o milho, mesmo com a área menor, veio uma produção razoável do mercado, exportação baixa, isso estimula o confinador. Quando eu olho o dólar justifica a exportação continuar firme para essa reta final do ano, Letícia. E, Ronald, quando a gente olha aqui para o consumo interno, como que a gente consegue observar a questão de demanda? A gente sabe que a oferta aqui foi aquela a grande vilã, vamos dizer assim, né, na questão dos preços, quando a gente olha para esse primeiro semestre. Como que deve ficar em relação da oferta e também da demanda interna aqui no Brasil? O segundo semestre deve melhorar? Essas questões econômicas que a gente está vendo, como que isso deve contribuir ou não para essa questão? Letícia, vamos trazer um pouco de número para quem está nos assistindo, não se pegar apenas no achismo. Hoje, 75%, 76%, um pouco mais, um pouco menos, depende do mês, da nossa carne produzida no Brasil, dos animais que vai para o abate, 75 a 76 é destinado para o mercado doméstico. Então, a economia doméstica ela é o principal formador de preço na gôndola do supermercado, que assim traz para o frigorífico e vai passar para o pecuarista. Exportação, já falamos aqui há 6 meses atrás, se a gente olha, mês após mês, exportando volume, mas preços muito ruins. Então, exportação, ela é crucial numa formação, mas ela não é o carro-chefe. O carro-chefe é a economia doméstica e, nesse momento, Letícia, infelizmente, está patinando devido governo federal com medidas que, desculpa dizer aqui, mas não é nada pró-mercado, ela é todas contra mercado. Taxações rodando nos bastidores, sendo parada pelo Senado, PIS e COFINS. Não há um incentivo em consumo, não há um incentivo em crescimento da economia. Os nossos gastos públicos só aumenta dia após dia. Hoje a gente está aí, o tanto que a gente recarga imposto e o tanto que a gente gasta, ele está empatado, 1 tri de reais. Então é muito do que se espera da pecuária para os próximos 2 anos tem que vir da demanda doméstica. E nesse momento a gente perdeu correlação comparado aos últimos anos, que a gente esperava que poderia melhorar. O consumo até melhorou, porque há uma oferta de animais um pouco maior à disposição devido ao ciclo pecuário. Estamos abatendo muita fêmea, mas não por poder de compra da economia brasileira, do consumidor final. Então, infelizmente, quando a gente olha para o consumo doméstico, esse é o calcanhar de Aquiles, tá bom, Letícia? Para uma formação de preço na pecuária. E, Ronald, como que a gente pode ver como que estão as escalas de abate nesse momento? Você falou mercado físico aqui para a Praça Paulista, 225 arroba. Graças a Deus, porque no comecinho do mês a gente estava vendo preços ali do 216, a gente estava vendo preços bastante baixos. Essa escala, ela está andando como nesse momento? Letícia, teve uma leve melhora, mas em algumas regiões ainda continua um pouco alongado. Algumas regiões só tem boi destinado para o abate a partir do dia 15, do dia 12, a partir do dia 18 de junho. Então, a escala de abate ela andou um pouco em São Paulo, Goiás também, mas quando eu pego, Letícia, o preço de hoje em Praça Paulista, já é um preço muito interessante. Subiu nos últimos 12 a 15 dias, Letícia, em torno de R$ 10 por arroba. Era um boi, algumas casas aí que levanta preço físico. O próprio CPEA trouxe boi de 215, algumas casas 212, 213. Hoje já é um boi de 225, então subiu em torno aí de R$ 12 a R$ 13, Letícia. É um fator positivo no curto prazo e que mostra, Letícia, que tende a melhorar no decorrer dos próximos dias. Porque a gente está falando que o boi de pasto não é mais
um artigo de luxo de todos. Quem tem um boi de pasto hoje, Letícia, é muito mais proveniente de alguém que queria segurar pensando numa melhora de preço, num encurtamento de escala. Mas não é uma realidade de todos. Quando você olha para o norte do país, esses animais de pasto também começam a se enxugar e fazer com que essas escalas ande até quando? Na minha visão, até agosto, até setembro tem espaço. Outubro e novembro, a gente tem que olhar muito as oportunidades que a B3 está nos dando. Um boi acima de 246, 247 para o agosto, para o outubro, para o novembro e dezembro, Letícia, eu já gostaria de montar um seguro de preço mínimo. Garantir um boi a 240, dormir com o meu custo de produção tranquilo. Se o boi subir mais R$ 20, eu perco um seguro de 4 a R$ 5 por arroba, mas vou vender meu boi mais caro. Mas se caso o mercado tem uma leve correção novamente, eu estou protegido. Faria isso para dormir tranquilo, pensando em quem vai confinar, que está nos ouvindo agora. Era isso que eu gostaria de saber, Ronald, pensando nos preços que a gente está vendo hoje, no físico e no futuro, né? Você inclusive trouxe ali uma diferença, trouxe um dezembro ali batendo na casa dos 250 que você falou? 250 flertou ontem na tela da B3 em alguns momentos, mas vamos pegar a realidade do outubro e do novembro, Letícia. Outubro Aham. 246, 247, novembro 248. Então, se eu olho para o mercado físico hoje, Letícia, que é um boi 225, eu estou falando de R$ 20 a mais. R$ 20 a mais, Letícia, vezes um boi de 20 arrobas, eu estou falando de R$ 400 a mais no período de uma atividade que vem com margens líquida muito apertada para os últimos giros. Ou seja, momento de fazer negócios ali olhando para as tabelas futuras, momento de fazer trava. Eu faria uma trava usando opções, tá, Letícia? E não usando o contrato. Qual é a Uhum. diferença? Contrato, eu já garantia que esse seria o meu preço final. Aí você pega uma bolsa de 250, aí você coloca seu diferencial de base. Se for no Goiás, menos 15. Se for no Mato Grosso, menos 18. Vamos botar menos 20. Então, um boi de 250 seria no Mato Grosso 230. No Goiás seria 235. Mas eu não gosto de trabalhar usando o contrato. Pecuarista que não tem o conhecimento, não tem entendimento ainda, é muito melhor. Você paga R$ 5, garante um preço mínimo. Se o boi continuar subindo, você perdeu os R$ 5, você vai vender seu boi mais caro. Se o boi cair, a bolsa vai te pagar a diferença. Com custo apenas de R$ 5 por arroba, vezes um boi de 20 arroba, estamos falando de R$ 100 por boi. Você vai garantir um preço já próximo a R$ 240 para outubro, para novembro, para dezembro. É uma boa estratégia para quem quer fazer gestão de risco. E aí, você pode ter uma melhora na arroba? Pode. Você perde só R$ 5 e você continua participando. Se o mercado não acontecer, o seguro está aí para te proteger. Quem usa contrato, eu não gosto muito dessa modalidade, porque pode ser que o boi suba mais R$ 10, R$ 15 e você está vendido na bolsa. Muitas vezes você não tem caixa para aguentar esses ajustes. É um teminho um pouco muito delicado aqui, para quem não tem conhecimento, mas assim, resumo. Faça o seguro da caminhonete, a put spread, que é o seguro de baixa, é como se fosse o seguro da caminhonete. Você paga. Se a caminhonete for roubada ou bater, você vai acionar a seguradora. No boi é da mesma forma, Letícia. Tá certo, meu caro. Muito obrigada pela sua presença aqui. Inclusive, ó, senhor Ronald Macuco da Pátria Agronegócios. Temos aqui, ó, Ana Cláudia Nascimento no nosso chat te elogiando. Ronald, suas análises são fantásticas. E é isso, né? A gente só traz gente de gabarito aqui no Bom Dia Agronegócio. Letícia, eu acho que para fechar, agradeço aí a Cláudia, é isso? Cláudia, né? E Ana Cláudia Nascimento. Agradeço a Ana Cláudia, mas o que talvez fechar aqui a nossa prosa hoje, Letícia, é que a conta está positiva para o boi de segundo semestre, porque custo nutricional, tirando aí talvez o farelo de soja, que a soja teve uma melhora dentro do maio, dentro do junho. Certo, Ronald, muito obrigada pelo nosso bate-papo. É sempre um prazer trazer você e o pessoal da Pátria com a gente aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Bom Dia Agro. Vocês são parceiraços da gente por aqui. Muito obrigada.